Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito do Dia de Finados e a respeito de homenagens que se fazem aos mortos. Ou seja, o que interessa para nós é se o cristão verdadeiro, aquele que tem sua vida pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo e tem como regra de fé a suficiência das Escrituras, esse cristão ele pode assumir tais comportamentos? É isso que nós iremos abordar aqui na palavra e entender o que a palavra de Deus nos orienta a respeito dessas práticas que nós vemos no mundo, homenagem aos mortos, tem o dia de finados, que é um dia dedicado, né, aos mortos. O que a palavra de Deus ela nos orienta? E já de princípio nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo 19, aqui no verso 28, que diz assim: Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Iavé, ou eu sou o Senhor. Irmãos, veja que aqui é uma proibição muito clara. Num primeiro momento, a palavra se dirige ao povo de Israel, porque esta era uma prática ali dos povos que estavam ao redor de Israel, o povo de Canaã, o povo que habitava a terra de Canaã, era um povo idólatra, pagão, supersticioso, que adorava ídolos e cultuava ídolos. E aqui você observa que a palavra de Deus ela é muito clara. Olha, vocês não devem fazer incisões no vosso corpo, nem tatuagens por algum morto, porque isso não agrada. Isso não é da vontade do Senhor vosso Deus. E nós podemos compreender claramente que esta exortação, ela é dirigida também à igreja, porque os crentes em Cristo Jesus não fazem homenagem a mortos, não oferecem celebrações a mortos, não marcam o seu corpo por causa de um morto, não fazem tatuagem por causa de um morto, porque esta sempre foi uma prática daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Então eles buscam, de alguma forma, homenagear os seus mortos. E até num contexto dessa palavra aqui, a gente compreende que o povo idólatra aqui de Canaã, eles também tinham um costume de celebrar uma divindade chamada Baal Adonis, que era uma divindade que uma certa época do ano, junho, julho, essa divindade, na cultura deles, ela morria e ia para o inferno. E eles celebravam um luto em honra desse Deus pagão, que na verdade nunca existiu, porque só existe um Deus, que é o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Deus, através da sua palavra, ele exorta o povo de Israel e diz: olha, eu não admito tais práticas no meio de vocês, porque isto não é da minha vontade. Isto é uma prática que profana o corpo. Fazer qualquer tipo de incisão no corpo por causa de um morto ou qualquer tatuagem, seja em homenagem, seja o que for, não é uma prática que os cristãos devem fazer. E quando nós seguimos aqui na palavra, nós vemos o texto também de Deuteronômio, capítulo 14, que diz assim: Sois filhos de Iavé vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou uma calva entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor escolheu para que pertenças a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então você vê que novamente a proibição muito clara de que o povo de Deus não deve fazer marca no corpo, incisão
ou naquele tempo que era também uma prática de se fazer uma calva entre os olhos por causa do morto. Era um rito de luto, eram ritos, práticas para expressar o luto, mas isso estava envolvido com a idolatria daquele povo cananeu que habitava a terra de Canaã ali. Então Deus diz, olha, vocês são um povo consagrado, vocês não devem assimilar as práticas pagãs, mas mesmo assim muitas das vezes Israel ele acabou praticando tais coisas que não eram da vontade de Deus e foi severamente repreendido pelo Senhor por causa da sua insolência e desobediência em querer se parecer com o povo profano daquelas terras, aquele povo que não conhecia Deus. E hoje não é diferente, hoje você vê pessoas que elas cultuam os mortos. Ela morre uma pessoa, eles fazem uma tatuagem na cabeça deles, na cabeça do mundo, isso não tem problema. Hoje nós vivemos num tempo de que não tem nada a ver, não tem problema. Isso é aquilo que está na Bíblia, era coisa do passado, o que estava no Antigo Testamento não serve para a igreja. Veja que é claro que muitas coisas nós compreendemos que não passou para a igreja, mas isso é alvo de um estudo profundo. Aqui eu estou fazendo uma pequena explanação mostrando para você em texto do Antigo Testamento, é claro, mas que tem total relevância para a igreja, porque você lê em muitos trechos na Bíblia, 1 Coríntios 6, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, irmãos, quando você vem aqui também para o texto de Deuteronômio 26, no verso 14, diz assim: aqui era uma oração de quando o dizimista levava o dízimo do terceiro ano. Então naquela oração ele dizia assim, no verso 14, de nada comi durante o meu luto, e estando eu impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci ao morto. Ou seja, aqui esta oração do dizimista, ele dizendo que daquilo que é consagrado ao Senhor, ele não comeu no luto, ele não ofereceu ao morto. Hoje você vê em cemitérios flores, muitas coisas, né? Tem lugares que as pessoas fazem oferendas ali aos seus mortos. Tudo isso tem origem numa prática pagã. E você vê que aqui nesta oração em Deuteronômio 26, do verso 12, né, ao 15, esse verso 14 mostra isso, quando o dizimista levava o dízimo do terceiro ano, que era uma prática aqui do povo de Israel, ele dizia, olha, eu não comi nada do que é consagrado ao Senhor quando eu estava de luto, e muito menos oferecia um morto. Então veja que a palavra de Deus, ela orienta sim. Muitas das vezes as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus, e então se deixam levar pela influência do mundo, e assimilam práticas do mundo, como fazer tatuagem em honra de morto, fazer oferenda para mortos, orações para morto. Veja que essa nunca foi uma prática da igreja. Esse negócio de oração para os mortos, isso começou na igreja a partir do ano 300 depois de Cristo. Nunca foi uma prática da igreja apostólica. E sim depois que a igreja já estava como uma instituição romana. Então, irmãos, é muito clara a palavra de Deus. Agora, sobre a questão do dia de finados. Um cristão verdadeiro, ele pode ir ao cemitério no dia de finados. Não há problema nisso. Porque o que você vai fazer ali? Você vai dar uma olhada onde o seu ente querido foi sepultado, vai ver se está tudo em ordem. Mas um cristão verdadeiro, ele não vai acender ali velas ou deixar qualquer coisa de oferenda, porque ele sabe que isso não é uma prática do povo de Deus. Nunca foi e nem nunca será. Ou, se você preferir, você pode ir ao cemitério um outro dia. Não precisa necessariamente ser no dia de finados, mas muitos aproveitam para ir pelo fato de ser um dia que o cemitério já está aberto, né? Para as pessoas irem ali visitar, irem ali já naquela finalidade.
Então não há problema um cristão verdadeiro ir ao cemitério em dia de finados. O cristão só não deve comportar da mesma maneira que os outros, que até mesmo se dizem cristãos, comportam, pondo vela em cruzeiro de cemitério, ali fazendo até petições, fazendo rezas. Isso não é uma prática do ensinamento da palavra de Deus. Esse negócio de fazer reza, petições, acender velas, deixar oferendas, deixar qualquer objeto lá como se fosse uma homenagem ao morto. Isso é prática que vem do paganismo. E por que eu digo para você que não é necessário e não é uma doutrina ensinada pela palavra de Deus você homenagear mortos ou orar pelos mortos? Dos pontos principais é esses textos que eu já citei aqui. E também esse texto no Novo Testamento, Hebreus 9, 27, que diz assim: e como de fato que os homens devem morrer uma só vez depois que vem o juízo. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todos para tirar os pecados da multidão. Ele voltará uma segunda vez, mas não por causa do pecado, mas sim para aqueles que o esperam, para lhes dar a salvação. Então veja que está determinado aos homens morrerem uma só vez, depois vem o julgamento. Não há nada que se possa fazer aqui para mudar o destino daquele que já morreu. Da mesma forma, Cristo veio uma vez para tirar o pecado do mundo, ou seja, para salvar os que crêem nele. Agora, na segunda vinda, ele não vem mais por causa do pecado. Ele vem para dar a salvação àqueles que o esperam. E um texto também importante para refletir é o texto de Lucas 16, onde você lê aqui a passagem que Cristo relatou, né, do rico e do Lázaro. Aqui no verso 27, resumindo, diz assim: o rico, né, que estava em tormento, ele replicou: Pai, eu suplico-te, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o testemunho, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aqui Abraão ainda diz: se eles não ouvirem Moisés e os profetas, nem se ressuscitar um morto, eles não crerão. Então veja que depois que a pessoa morre, não há nada o que ser feito para mudar o destino da pessoa. Porque aquele que é da salvação, ele não perde mais. E aquele que é da perdição, que não creu aqui, naquele tempo você vê que a Bíblia que tinha era a lei e os profetas. Por isso aqui diz Moisés e os profetas. Moisés é a lei. Então, se a pessoa não crê na palavra de Deus, pode acontecer um milagre que ele vê, ele vai contestar, ele vai dizer: ah, isso não foi assim, isso não é um milagre verídico, essa pessoa não estava assim, ele não vai acreditar. Então é preciso crer na palavra, é preciso acreditar na palavra, e depois que morreu não adianta missa de 7º dia, não adianta acender vela, não adianta ir no cemitério fazer oferenda, não adianta nada disso, porque isso é prática pagã e não tem proveito nenhum para Deus. Para nada, não serve para nada, só serve para a perdição de quem pratica. Então você observa que quem quer caminhar com Deus, quem quer ser um discípulo autêntico de Cristo, não faz tatuagem de espécie nenhuma, muito menos em honra ao morto, de espécie nenhuma. Se fez, se arrependa, o Senhor é misericordioso, Ele perdoa. Porque todos nós em algum tempo já vivemos em ignorância, porque fazemos parte de um mundo que jaz no maligno. Então nós devemos voltar-nos ao Senhor. A palavra de Deus diz: voltai a mim, e eu voltarei a vós. É o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus, Ele não quer condenar o mundo, Ele quer salvar as pessoas. Mas é preciso que as pessoas creiam na palavra de Deus. É preciso que as pessoas deem ouvidos ao ensinamento verdadeiro, porque tem muito falso profeta, muita falsa religião denominada cristã,
ensinando as pessoas um caminho de perdição. Zacarias capítulo 1, verso 3. A palavra diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, retornai a mim, oráculo do Senhor, e eu retornarei a vós, diz o Senhor. Glória a Deus. E Tiago capítulo 4, verso 8 diz: aproximai-vos de Deus e Ele aproximará de vós. Então, irmãos, todo aquele que viveu em algum momento na ignorância, no erro, arrependa-se. Faça o certo de agora em diante, aceite Jesus como Senhor e Salvador. E sua vida vai mudar, porque o Senhor, Ele te recebe como filho. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.